Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Léo, estou presente para mais uma aula de semiótica. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, né, baseado ainda naquela estratégia de tratar de obras que tomavam como referência o cyberpunk. No entanto, obras que tomaram como referência o cyberpunk sem deixar de lado as suas apropriações regionais, culturais, né? No caso, uma das primeiras apropriações que nós fizemos ao falar de cyberpunk foi o afrofuturismo. Logo em seguida, nós falamos de algumas obras de design ligadas ao afrofuturismo, mas também falamos de apropriações semióticas, como é que essa corrente foi desenvolvida, né, e como é que ela foi apropriada para dentro do Brasil, né? Afrofuturismo como um movimento norte-americano, começa por lá, depois vai transitando por outros países, ele é apropriado culturalmente, até chegar no Brasil por meio por exemplo, das obras do Fábio Cabral, como nós havíamos comentado, tá? E aí, ainda levando em consideração essa relação entre movimentos regionais, entre culturas locais e a apropriação de movimentos maiores, né, nós vamos falar de outros temas, né? No caso, os temas de hoje serão Cyber-Agreste, Cangaço Overdrive e Amazon-Futurismo. Amazon-Futurismo, tá? Quais são as características desse movimento? Quais são as peculiaridades de cada um deles? É claro, a gente tem que sempre ver que a gente está num tipo de exposição, está tentando fazer uma elaboração expressiva, né, sobre casos de movimentos que se apropriam do cyberpunk, mas convertem o cyberpunk num tipo de otimismo para que um determinado povo, de uma determinada época, situado em um determinado lugar, assuma autonomia, sinta-se na liberdade de acreditar no futuro diferente. Então essa coisa de pegar o cyberpunk, alterar a sua lógica, tá, a partir de uma peculiaridade regional, é o que forma, por exemplo, o afrofuturismo, o cyber-agreste, o cangaço overdrive, amazon-futurismo, tá, os quadrinhos, tá certo? E sem deixar de levar em consideração que no contexto dessas artes que nós vamos ver a partir de hoje, outro movimento artístico vale muito a pena de ser abordado, que é o cinema novo. Se nós não conseguimos abordar completamente nessa aula, abordaremos o cinema novo nas outras aulas, no sentido de que esse movimento cinematográfico foi fundamental para ajudar a pensar a cultura, por exemplo, a cultura nordestina, né? E aí como é que esse cinema ajuda também, a partir da sua estética, a fazer apropriações culturais em diálogo com o cyberpunk para criar coisas novas. Isso é uma questão que a gente vai ver posteriormente nas aulas que seguem, tá certo? Mas antes de tudo, a gente tem que entender afrofuturismo, apropriação cultural do cyberpunk para um determinado lugar. Cyber-Agreste, mesma coisa. Cangaço Overdrive, que na verdade acaba sendo uma vertente do Cyber-Agreste, tá? Cangaço Overdrive na verdade é uma revistinha que foi feita aqui, tá? Pelo Zé Wellington, né? Um cara daqui fez uma revistinha em quadrinho baseado nesse movimento de se apropriar de movimentos do cyberpunk, mas criando um tipo de otimismo para a cultura local, né? Assim como outras pessoas, por exemplo, João Queiroz pensou o amazon-futurismo, né? E o amazon-futurismo ele tem permitido a apropriação do cyberpunk para você criar, né, essa coisa do indígena high-tech, né? O indígena que se apropria dos meios modernos para poder avançar, tá certo? Então, ou seja, não existe só o afrofuturismo como apropriação brasileira, tá certo? Claro, foi muito mais internacional, mas não existe só o afrofuturismo como apropriação brasileira, tá? Especificamente brasileira, do cyberpunk. Existem outras apropriações, como Cyber-Agreste, Cangaço Overdrive, amazon-futurismo, claro que junto com outras correntes artísticas que vão surgindo no presente, mas sem deixar de levar em consideração coisas outras que foram também desenvolvidas localmente no Brasil, como é o caso do cinema novo. Mas aí vamos abordar isso devagarzinho, tá? Um passo de cada vez. Nós já falamos do afrofuturismo e da questão do Fábio Cabral, né? Da obra do Fábio Cabral. Agora vamos falar um pouquinho, né, desses outros movimentos no sentido, tá, de mostrarmos com clareza como essa disciplina de semiótica é interessante, permite a apropriação e nessa apropriação ressignificações infinitas de coisas
que tinham um valor e passam a ter outro, na medida que aquilo ali passa a ter um outro significado para um povo específico, né? Então, gente, vamos lá. Primeiro material que eu gostaria de mostrar para vocês é esse aqui, tá certo? Que mistura um pouquinho de afrofuturismo e cyberagreste, tá certo? É um panorama geral, um material muito legal de assistir, tá certo? Vamos lá, vamos dar uma olhada nele. O que acontece quando você junta de um lado Amazônia e Nordeste brasileiro com o cyberpunk do outro? Sim, esse vídeo aqui vai fazer parte da série Mundo Punk, série que teve bastante repercussão aqui no canal. São mais de 15 vídeos, vou deixar aí para você depois conferir a playlist. Tem mais de 20 mundos possíveis ligados a esse universo do punk, muitos ligados a tendências retrofuturistas, outros apontando para variações do cyberpunk que você pode desfrutar. Foi uma série feita especialmente para você, escritor e escritora, e também que mestra e que joga RPG, para poder ter ideias para desenvolver aí as suas narrativas fantásticas. E por isso mesmo, para esse vídeo aqui, eu fiquei muito impactado, gostei demais de uma série de ilustrações que apareceu para mim nas últimas semanas, referentes a esse olhar de variações do cyberpunk e que trabalhavam com elementos da nossa cultura brasileira. Eu estou falando aqui do amazofuturismo e cyberagreste. Ou seja, gente, a preocupação fundamental dele nesse primeiro momento, tá certo? É falar de amazofuturismo e cyberagreste aqui. O que acontece quando você junta de um lado, mas como parte de um movimento muito maior, não é? Então, era em cima desse material que eu gostaria de problematizar, tá? Obras como essa aí, por exemplo, tá? Do amazofuturismo e do cyberagreste. A ideia é fazer o quê? Como o cyberpunk foi um movimento muito grande, muito amplo, a ideia é mostrar como é que ele passa a ter infinitos significados específicos, tá certo? E esse material aqui, tá? Do mundo punk, tenta abordar exatamente isso pra gente, tá certo? Vamos continuar acompanhando aqui. Vou colocar pra gente aqui novamente a parte em que nós havíamos parado. Só um minutinho. Vamos lá. Esse vídeo aqui, eu fiquei muito impactado, gostei demais de uma série de ilustrações que apareceu para mim nas últimas semanas, referentes a esse olhar de variações de cyberpunk e que trabalhavam com elementos da nossa cultura brasileira. Eu estou falando aqui do amazofuturismo e cyberagreste. Como o próprio nome já está dizendo, o amazofuturismo parte da ideia colocada pelo ilustrador João Queiroz a partir da sua proposta de um futurismo indígena. Inicialmente, o João pensou no termo silvifuturismo, já que silvi vem de silvícola, né, essa conexão dos indígenas com a selva, mas o que é que nós temos aqui que é interessante, gente? O que ele está dizendo, a primeira apropriação que é bacana que a gente pode observar, é uma apropriação feita no contexto específico da cultura brasileira. E aí ele vai falar primeiramente do amazofuturismo, depois do cyberagreste, tá? Observem os traços do indígena, né? A questão mistura da natureza, né? Da relação do homem com a natureza, no caso indígena, com os animais e ao mesmo tempo com a tecnologia, a questão do braço robótico, né? Isso aí você vê com clareza que tem cyberpunk envolvido, né? Claro que isso é quase um estereótipo do cyberpunk. O rapaz do vídeo vai falar um pouco sobre isso, inclusive, tá? Mas aí, no caso, ele vai mostrar obras cada vez mais sofisticadas do cyberpunk, apropriado no sentido do amazofuturismo, tá? E aí vocês vão achar lindíssimos. Eu tenho outras coisas a mais para dizer mais adiante. Muito obrigado. Vamos mesmo lá. Pelas ideias manifestadas em fóruns da internet, acabou que essa ideia do silvícola passava uma noção muito de paternalismo, um olhar branco sobre os indígenas. E aí, a partir das ideias colocadas, o que ficou foi do amazofuturismo, já que a Amazônia não é apenas uma região natural, mas também cultural. E dentro dessa proposta do amazofuturismo, o João Queiroz misturou ideias ligadas ao cyberpunk, ao solarpunk que inclusive eu já falei aqui especificamente num vídeo, vou deixar em cima, o cyberpunk, o afrofuturismo e o imaginário que cerca os povos indígenas como os tucanos, os caiapós, os barés e os guaranis.
Nesse ponto é importante lembrar, até para não confundir, que o Amazofuturismo se diferencia, por exemplo, do Myth Punk, que eu também já falei num vídeo à parte aqui na série Mundo Punk, e que é explorado, por exemplo, em obras como Veracruz, o Gabriel Billy, onde você utiliza, por exemplo, criaturas folclóricas da região norte, como a Pinguari, só para citar um caso, em narrativas que misturam o folclore nacional com uma estética steampunk. Então, o Myth Punk é uma coisa, ele vai apelar mais para esses elementos míticos, elementos folclóricos, e do outro lado vai entrar o Amazofuturismo. Como vocês podem observar, o que ele está fazendo aqui é mostrar que existe uma série de correntes ligadas ao cyberpunk, né? Steampunk, Mythpunk, que é o punk mitológico cheio de narrativas, Solarpunk, né? E aí vocês podem estudar isso posteriormente, está apenas contextualizando. Mas o material dele é muito lúcido e muito bem elaborado no sentido de explicar na sua especificidade o afrofuturismo e o cyberagreste, tá? No primeiro momento ele está falando do Amazofuturismo no sentido das obras e ilustrações que o João Queiroz fez, né? E mostrando que havia um título inicial e agora já houve essa variação, tendo em vista a necessidade de tirar o eurocentrismo do termo para colocar Amazofuturismo especificado como parte do conceito que está em questão e que deve ser problematizado, né? O conceito de Amazofuturismo no sentido de falar muito mais da perspectiva dos povos daqui do que da perspectiva dos povos estrangeiros que provavelmente dariam outros nomes para movimentos artísticos como esse aos quais ele está se referindo, né? Mas vamos lá. E partindo da imagem do João Queiroz, a gente vê todo o potencial narrativo ali apresentado. Inclusive, isso foi até um comentário do grande escritor, o Fábio Fernandes, sobre essa ideia, essa inadequação, por exemplo, desse braço mecânico apresentado aí na ilustração, já que talvez seja uma das coisas mais batidas do cyberpunk, essa presença de um protagonista, de um personagem com braço mecânico. Será que não seria o caso, por exemplo, dos escritores fantásticos irem além e, por exemplo, propor um braço feito de madeira com cipós que possam fazer as articulações? É uma ideia que, como eu falei, fica para as mentes talentosas aí dos nossos escritores e escritoras. O cyberagreste, por sua vez, saiu da cabeça do ilustrador brasileiro Vitor Widergren. Aliás, Vitor, desculpa se eu pronunciei seu nome errado. E o que a gente vai ter aqui é esse universo distópico do cyberpunk conectado com o universo do agreste brasileiro. O que a gente vai ter aqui é um encontro entre, por exemplo, cangaceiros e beatos com o futuro tecnológico. É isso que é a proposta do cyberagreste. Assim como no caso do Amazofuturismo, que parte das imagens relacionadas à região norte, aqui no cyberagreste nós vamos ter sanfoneiros cibernéticos, androides inspirados em personagens como Lampião e Maria Bonita e outros elementos recorrentes desse universo. Então é muito interessante observar essa ligação de uma linguagem tecnológica de um lado, com também esse misticismo bem peculiar do Nordeste. Uma rica utilização de uma paleta dourada aí, remetendo essa presença ostensiva do sol sobre essa cultura nordestina. Tudo isso apontando para possibilidades narrativas que o cyberagreste apresenta. Lembrando que esse casamento entre cyberpunk e cultura nordestina já foi trabalhada aqui no universo fantástico brasileiro. Na própria editora Draco, por exemplo, você tem o Cangaço Overdrive, uma história em quadrinho produzida pelo Zé Wellington e o Walter Giovanni, que brinca com essa possibilidade dessa fusão entre dois mundos aparentemente distantes. E, inclusive, já que eu estou falando aqui de cyberpunk e também da editora Draco, fica a dica também para a campanha que está se encerrando. A gente está nos últimos dias, vai acabar no dia 31 de maio, da coletânea Cyberpunk, Registros Recuperados de Futuros Proibidos, que vem encerrar essa série Mundo Punk da editora Draco. Lembrando que eu já falei isso aqui especificamente dentro dos vídeos da série Mundo Punk. Você tem aqui o Vaporpunk volume 1, você tem também o Vaporpunk, o volume 2, você também tem aqui outra possibilidade que eu falei também no vídeo específico, que foi do Dieselpunk, e por fim o futuro
futuro positivo proposto pelo Solarpunk, tá? E aí vem agora essa campanha do Catarse, que está muito bem sucedida, já passou dos 200% da meta alcançada, e por isso mesmo, se você conseguir contribuir aí para esses dias finais da campanha, além de você possibilitar o financiamento do Cyberpunk, você também vai levar de brinde a uma edição do Cangaço Overdrive. Aliás, falando nisso, fica a dica aí para a editora Draco, já que foi uma campanha muito bem sucedida, que ficou dentro do mês de maio. Draco, então, atende aqui o pedido do Fantástico Cursos. Se você não conseguir, pelo menos estender essa campanha para os primeiros dias aí de junho, só porque meu cartão fechou já, meu cartão acabou, tem nada para poder gastar. Então não tem nem jeito de eu poder contribuir, de eu poder pegar essa edição que eu quero muito. Ou seja, ou estende esses dias aí para contemplar os quebrados que nem eu. Pobre é uma coisa triste. Ou então manda para cá uma edição do Cyberpunk, que eu faço aqui uma resenha especial aqui no Fantástico Cursos, beleza? Juntando isso tudo, você escritor e escritora, você que joga RPG e tudo mais, quais são as ideias que você enxerga aí de possibilidades no Amazo Futurismo e também no CyberAgreste? Deixa aí seus comentários. Gostou dessa proposta de juntar essa riqueza do nossa cultura nacional com o elemento cyberpunk? Coloca aí esses comentários. E mais uma vez, muito obrigado aqui pelo seu... Ok? Eu deixei rolar direto, gente, esse material com o seguinte objetivo. Com o objetivo de mostrar que existe um movimento amplo, tá certo? De uma série de ilustradores, de pintores, de pessoas que fazem histórias em quadrinhos, desenvolvem roteiros especificamente para essa área, né? E aí, como vocês podem ver, existem movimentos de editores, existem movimentos de ilustradores, existe uma coisa grande por trás da maneira como o Cyberpunk é apropriado, tá? E uma dessas maneiras pelas quais o Cyberpunk é apropriado é pelo CyberAgreste, né? Da maneira como o CyberAgreste foi colocado, né? Pelo Vitor, tá? Vitor é o nome do ilustrador, o sobrenome dele é alemão, é bem complicado, mas vocês podem observar já uma diferença nos traços, né? Ao invés do violeta com o amarelo alaranjado, você tem ainda os tons puxando cada vez mais para as cores quentes, né? Com cores menos frias e cores mais quentes, né? No sentido de representar a questão do agreste, né? Tem também o Sertão Punk, que aí vocês podem pesquisar depois nesse sentido. Mas vamos olhar a maneira como o Vitor ilustra a sua obra, certo? Olha só, isso aqui é o canal dele, que o Vitor, né, o criador desse movimento, né, do CyberAgreste, né, ele faz uma série de vídeos mostrando como é que ele faz a ilustração dos seus personagens principais, né, desde os traços mais simples, tá certo, aos traços mais complexos de cores. O objetivo dele é, claro, observar sempre a filosofia que está por trás da composição dos personagens e do panorama geral do contexto em que esses personagens estão inseridos. O panorama geral tem a ver com o panorama pós 1980 e 1990, onde políticas chamadas neoliberais foram colocadas no mundo todo e especificamente foram avançando pelo Brasil. E aí é preciso mostrar como é que possibilidade de resistência a essa política, que é chamada política neoliberal, pode ser colocada da perspectiva do nordestino. Por quê? O que é essa política neoliberal? A política dos mercados, né? Não importa se o homem é feliz, não importa se a sociedade é justa, não importa se nós vivemos numa sociedade de iguais. O que importa é que os homens estão aqui para lucrar ou para empreender. Mas quem não tem nada para vender, para lucrar, quem passa fome, quem passa por necessidade, quem precisa de água, é preciso virar um guerreiro do Agreste. E aí ele cria uma série de personagens fortes no sentido de enfrentar a exploração no Nordeste, principalmente no contexto de 1980, 1990 para frente. O neoliberalismo, gente, não sei se já ouviram falar, ele está marcado pela ideia de que as políticas públicas de Estado vão se enfraquecendo, e essas políticas públicas, quando vão se enfraquecendo, tá certo? Aqui mais um videozinho dele. Existe cada vez menos amparo aos explorados, aos desfavorecidos. E aí o que é necessário fazer? É necessário fazer com que
é preciso criar a identificação do sofrimento dos explorados no Nordeste, né, no sertão, né, em vários lugares, no sentido de fazer com que o povo resista às opressões de um Estado que já não ajuda, né, de um Estado que já não transfere recursos para pessoas deixar de passar fome, tá, deixar de passar sede, né, tendo em vista o fato que tudo virou negócio, tudo agora é objeto de venda, tudo é passível de lucratividade. Como é que fica a vida das pessoas que não tem nada para vender, que não tem recursos para colocar nada, né? Para não ter como abrir negócio, né? E aí é bom avaliar isso, né? E aí nesse sentido é que o Vitor mostra suas ilustrações. Além disso, é preciso observar que é preciso misturar a questão do high-tech, né, como as formas de empoderamento do homem oprimido, né, que também remete a figuras de resistência antigas, né, como Lampião, Maria Bonita, os cangaceiros, né, que estavam lá enfrentando o governo, um governo que estava perseguindo o povo. E aí o que acontece? Nesse sentido é preciso promover a imagem de novos guerreiros, e esses novos guerreiros foram guerreiros que apareceram na década de 80 e de 90, mas remetendo à época do cangaço, tá certo? Aquele período da ditadura militar começou em 1964, vai se desdobrando, tá certo? Mas ao mesmo tempo que os militares vão ficando no poder, mas vão saindo, o Estado também vai enfraquecendo, e quando o Estado vai enfraquecendo, ele vira apenas instrumento de lucro de algumas pessoas muito ricas. E aí o que acontece? Quando isso acontece, o povo pobre das regiões mais pobres começa a sofrer. E aí o Cyberagreste surge como movimento ali da década de 90 para criar essa alternativa, tá certo? E é nesse sentido que o Vitor criou o Cyberagreste. Aí nós temos aí uma primeira característica do Cyberagreste. O gênero ilustra a resistência ao controle político às invasões corporativas que constituíram parte das novas políticas neoliberais implementadas no Brasil após o final da ditadura militar, né? O que acontece? O Estado ainda é presente, mas o Estado vai perdendo a força de ajudar as pessoas. A ideia de justiça social vai sumindo. E o Estado passa a ser usado apenas como meio de garantia das riquezas das pessoas, como eu havia falado. E aí, na medida que isso vai acontecendo, certo? O povo vai precisando de mais apoio. No entanto, apesar dessas políticas neoliberais, houveram realmente algumas políticas públicas, apesar de tudo, né? De um tempo para cá, você vê que muitas pessoas saíram da miséria, saíram da fome, saíram da linha da pobreza, mas agora já estão voltando de novo. Por isso que o Cyberagreste é tão importante, mostrar que esses movimentos artísticos, esses movimentos de ilustração que promovem quadrinhos, podem, né, também falar de narrativas que retratam o homem forte que precisa resistir a um mundo injusto, tá? Principalmente no mundo em que a falta d'água é muito forte, é a regra, é uma das formas de expressão, né? Aí o que acontece? O ilustrador, que é do Cyberagreste, o Vitor Weidergrund, não poderia ser em princípio mais distante. Os dois universos preferidos do ilustrador brasileiro, Vitor Weidergrund, o nome dele é complicado, é alemão, né? Não poderiam ser em princípio mais distantes. A cibernética distópica e o universo cyberpunk e a cultura brasileira profunda do universo do Agreste. Olha a mistura que ele faz, né? Mistura distopia cibernética e do cyberpunk, aquela coisa do robô, das inteligências artificiais, várias coisas nesse sentido, e aproxima disso a cultura brasileira do homem relativa ao homem nordestino oprimido. E aí ele vai casar as duas coisas, vai dizer, é preciso produzir também no Nordeste as suas Wakandas, né? Só que aí no caso isso aqui é anterior ao próprio Pantera Negra no sentido do filme, embora do ponto de vista dos quadrinhos o Pantera Negra seja bem antigo, né? É bem interessante, né? Vamos olhar, ó, esse aqui é o Instagram dele, tá certo? Que vocês podem seguir e observar todas as ilustrações dele, Vitor Weidergrund, certo? E aí Weidergrund, né? E aí eu vou mostrar já o Instagram dele para vocês, logo após nós contemplarmos algumas das ilustrações que ele fez. Olha aí, ó, tem gente, pessoas do Nordeste com cor de pele mais escura, né? Em naves, né? E aí, outra característica, levando o Brasil profundo para esse futuro distópico, Vitor criou ilustrações de cangaceiros futuristas como lampiões robóticos,
sanfoneiros cibernéticos, androides inspirados em personagens como Lampião e Maria Bonita, né? Então o que é esse Brasil profundo? É o Brasil que ninguém repara. O que é o Brasil profundo? É o Brasil que ninguém vê, né? Quando você expande o seu olhar, quando você viaja pelo território brasileiro e passa a ver como o povo sofre no Nordeste, no Sul, principalmente nas regiões mais distantes do capital, das capitais, nós conseguimos ver isso com mais clareza. E aí é isso que o Vitor Weidergrum quer colocar, né? Retratando lampiões robóticos, sanfoneiros cibernéticos, androides inspirados em personagens como Lampião e Maria Bonita, que são personagens importantes, né, do ponto de vista da história. Ok? Aí, mais algumas características, né? Isso aqui é uma fala do próprio Vitor, né, que é o ilustrador. Esse é um dos personagens principais da HQ dele, que tem a ver... Ele faz ilustrações isoladas e não tão isoladas assim, certo? Algumas fazem parte do contexto da HQ, outras não. Ó. Eles assim, pretendo levar essa temática para outras regiões do país e quem sabe apresentar melhor esse universo em uma HQ, tá? É o objetivo dele. E aí você observa, né? O figurino nordestino, mas ele está todo estilizado de modo a empoderar o homem nordestino, a mulher nordestina em relação a isso. Espadas douradas, como se fossem sabres de luz do Star Wars, também são utilizados, né, de uma maneira bem interessante aqui, não é? Olha só esses outros traços, não é? Bem interessante. Os tons quentes, né, as cores fortes. Se nós pudéssemos desenvolver uma narrativa sobre o poder do homem atual, né, do Nordeste, da mulher atual no Nordeste, das pessoas explorando o Nordeste, poderíamos, por exemplo, apelar para o Cyberagreste. Mas não só para o Cyberagreste. Sabe uma coisa que me lembra muito Cyberagreste? Filmes como Bacurau. Quem não assistiu Bacurau, eu recomendo que assista. Eu vou mostrar o trailer do filme posteriormente para a gente aqui. Mas é bem interessante a gente pensar no Bacurau como uma forma de expressão quase Cyberagreste, porque todos os personagens do filme são personagens que lutam contra a opressão, seja do prefeito da cidade que eles vivem, seja de um grande sistema de corporações internacionais que querem apagar a cidade em que aquele povo sofrido mora, tá? Querem apagar a cidade do mapa, né? E aí o povo é obrigado a resistir. Essa é a história do Bacurau, né? Eu consigo estabelecer vínculos entre o Bacurau e o Cyberagreste. Depois observem esse filme, como é bem interessante, eu acho que vocês todos já ouviram falar. E aí, o que nós temos? Nós temos aqui um book trailer. O que é esse book trailer? É o book trailer do Cangaço Overdrive. O que é o book trailer do Cangaço Overdrive, gente? Esse book trailer aqui é o book trailer dessa HQ cearense, tá certo? Chamada Cangaço Overdrive, feita pelo Zé Wellington e outro rapaz. E esse rapaz, inclusive, eles dão até aulas de como confeccionar HQ. A gente vai ver um pouco esse conteúdo já, tá certo? É bem interessante esse curso que ele dá de HQ. Mas vamos ver esse book trailer do Cangaço Overdrive, que dá continuidade à temática do Cyberagreste, tá certo? Aquilo que o Vitor Weidergrund fez do Cyberagreste em termos de HQ, também foi feito aqui no Ceará, tá? Por meio do Cangaço Overdrive, né, que foi pintado, que foi colocado, né, sob a batuta do Zé Wellington, né? O Zé Wellington e outros mais estavam por trás desse projeto super bonito, né, que envolve também a editora Draco, tá? Meu estimado sertão, junto da falta da chuva tinha mais uma situação, um aperreio da moléstia, da maldita ambição. Bacana. A covardia é muito grande, mas ninguém tá desistindo, pois dizia Patativa num cordel deveras lindo, morre 100 de quando em quando, 1000 vai substituindo. Em verdade o matuto queria era ser ajudado, mas coragem nesses dias era raro um bocado, carecia de um herói, de um cabra deslocado. O leitor provavelmente gosta de coisa futurista, mas pra contar a história confie nesta cordelista. Vamos voltar uns 100 anos para um tempo saudosista. Surpreender seu grande amor só o que Cotiara queria, mas no meio deste caminho o seu bando jazeria. Então tem um objetivo e se tornou carniceria. E bem no fechar dos olhos sabia que pereceria, e o cangaceiro ainda pensou no quanto se arrependia. E se tivesse outra chance, como é que ela seria? Chico Science,
Lembra muito essa música, Chico Sainz, né? Mangue Beat, que é movimento musical que tem tudo a ver com o Cyberagrest de alguma forma, porque na verdade eles também eram futuristas, mas futuristas de Recife, né? Só que eles queriam colocar um movimento futurista que eles chamaram de Mangue Beat, tá? E se tivesse movimento através que se deu através do mangue de Recife, né? O homem enfiado na lama dentro de um bairro sujo, né? E através desse bairro sujo ele imita o caranguejo, imita os animais que vivem debaixo do mangue, e através disso ele passa uma mensagem, e essa mensagem pode ser revelada através da música. Aí o Chico Sainz cria isso chamado, isso que a gente chama de Mangue Beat, né? Eu vou já mostrar uma parte da música dele, mas antes eu gostaria que a gente se concentrasse no Cyberagrest, no Cangaço Overdrive, e junto disso, tá, no próximo movimento, que é o Amazofuturismo, tá certo? Esse aqui foi o book trailer do Cangaço Overdrive. Quando vocês podem observar, tem a marquinha do governo do estado do Ceará aqui, né? E logo em seguida a marca da editora Draco, significa que é um produto local, né? Mas o que é dito, que é bem interessante, né, nesse book trailer aqui, é dito o seguinte, gente, é dito que é necessário, certo, falar do poder do homem do Nordeste, do homem do sertão, do ponto de vista do futurismo, mas também é necessário voltar alguns anos para mostrar a origem desse sofrimento. Onde é que surgiu esse sofrimento e por que o homem precisa se empoderar de novas técnicas, de novas tecnologias, para poder avançar lutando contra o sistema, para poder avançar contra o status quo, tá certo? Essa é a principal problematização do nosso Zé Wellington, que é o ilustrador, das pessoas que confeccionou a HQ do Cangaço Overdrive, né? Que junto com aquele outro rapaz, o Vitor Weidergrum, problematiza essa questão dos problemas sociais que se passam dentro da cultura nordestina, dentro do contexto, né? No contexto daquilo que nos aflige diretamente, porque embora nós moremos em Fortaleza, todos nós temos algum familiar que é do interior e que passa por alguma dificuldade. É quase impossível a gente não ter alguém da nossa família que não tenha relação com isso, não é? Com o sofrimento que se passa no dia a dia, tá? E aí, gente, vamos continuar aqui. Pronto, aí a partir de agora nós vamos falar um pouquinho do Amazofuturismo e das suas ilustrações, tá certo? Na outra sessão nós vamos dar continuidade a essa temática, né? Dos futurismos afro, dos futurismos Amazon, dos futurismos agreste, dos futurismos sertões, do futurismo Mangue Beat, né? Mangue Beat do Chico Sainz. Eu não citei no início da aula que a gente fala do Mangue Beat, no entanto, existe essa questão futurista aí. Mas o próximo tópico da sessão será o Amazofuturismo, tá certo? Amazofuturismo e as obras do João Queiroz. Show? Olha que belíssimo, né? Belíssimo. Vamos continuar a partir desse ponto aqui. Muito obrigado pela atenção e até já.